150 kHz com 1000 watts de potência. Rádio Piratininga, a rádio de Jaú. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Caminhos da Luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é uma manhã gostosa na cidade de Jaú, uma manhã agradável. Nós ainda estamos no inverno brasileiro. Pedimos desculpas, nós hoje entramos um pouquinho mais tarde, devido a problemas técnicos, mas o programa está aí e vamos colocá-lo adiante. Sempre, com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Comigo hoje aqui no estúdio, além do nosso convidado, o Robson Pavan, que hoje vai falar sobre o tema O que é ser espírita? Nós temos também o Anderson Moura conosco, Edson Maldonado está online e o nosso querido chat aqui já está bombando. Temos também aqui a esposa do Robson, Está conosco aqui, ela não quer aparecer, não quer falar nada, mas está aqui com a gente também, vamos registrar, Ou seja, vamos dar os nossos bom dias. Bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick, excelente dia, Rodrigo, conseguiu ajustar aqui a técnica para nós, esse é fera. Excelente dia, Robson, excelente dia, Cris, todo mundo aqui. Um ótimo dia, Edson. Nosso amigo aí, pessoal do chat, que já tá bombando o chat, um pouquinho atrasado, eu achei que o pessoal não ia entrar no chat, tá bombando, hein, Henrique? Cada hora chegando mais pessoas. E um excelente dia ao pessoal aí das ondas da AM. Maravilha! E hoje nós teremos o sorteio de 2 livros para você que está entrando no Facebook da Rádio Piratininga. No chat, dando seu bom dia, estará automaticamente concorrendo aos 2 livros. O primeiro, de Antônio Demarque, narrado pelo espírito Augusto César, A Terapia do Tempo, histórias de curas médicas no mundo espiritual. O segundo é um romance também, de Simara Lugon, O Atravessar da Tormenta. Lembrando também, como o Anderson falou, nosso querido Rodrigo Fera aqui, sempre nos dando o apoio e a retaguarda necessária para a realização desse programa. Muito bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, Rick. Bom dia, Robson. Pessoal que está no estúdio aí. Quem mais está que você falou é o Anderson. A Cris, esposa do Cris. Robson. Ô, Cris, um abração para você também. Que legal que você está aí. Pena que eu não estou de repouso esses dias, Fiz um exame aí que requer um repouso aí, Pelo menos 2, 3 dias. Mas logo, logo nós vamos estar firmes aí. Só dar um aviso aqui. Hoje, lá no Cefec, o André Massolini, de Dois Córregos, o tema dele é Deus acredita em você. E você acredita? Esse é o André lá de Dois Córregos. E terça-feira, mais uma novidade lá, uma estreia também lá no Cefec. Fabrício Sanas, de Matão. Sorrir alivia, amar cura. Olha só, terça-feira. Estão todos convidados. Hoje às 14 e terça-feira às 20 horas lá no Cefec. Maravilha! Olha, temas interessantes aí, Quem puder, compareça, que sempre assistir uma palestra é um hábito para lá de edificante. Robson, gratidão por aceitar o nosso convite. E você vai falar sobre algo que os espíritas e aqueles simpatizantes da doutrina espírita precisam ouvir. O que é ser espírita? Bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia a todos, a todas. Sobre o que é ser espírita, Antes, deixa eu falar, eu sou trabalhador do Centro Espírita SEAC de Jaú, Centro Espírita Allan Kardec, e eu fico muito contente de vir aqui nesse programa. É muito gostoso falar da doutrina com os espíritas, Porque a nossa doutrina é uma doutrina que ela estimula muito o estudo, o conhecimento, porque para você fazer o autoconhecimento, você tem que antes adquirir conhecimento para poder fazer qualquer tipo de análise. E eu fico muito contente com o convite. Muito obrigado. Agora, falar sobre o que é ser espírita para uma doutrina onde nós não temos qualquer tipo de ritual que a partir do qual você seja considerado, um membro daquela associação ou daquela entidade ou daquele movimento filosófico, doutrinário, e pelo fato do espiritismo não ser uma religião
como as demais constituídas em hierarquia, dogmas e tudo mais, como Kardec vai muito bem falar, realmente a gente tem que recorrer ao estudo do que o codificador colocou sobre o que seria, né, sermos espíritas. Na Revista Espírita, que é algo que todo espírita deve estudar, estuda em Revista Espírita, é o laboratório onde Kardec desenvolveu ali a doutrina com o passar dos anos. Na Revista Espírita de julho de 1866, Kardec faz uma consideração e diz assim: o espiritismo é uma crença filosófica e basta simpatizar com os princípios fundamentais da doutrina para ser espírita. Ele vai falar mais nessa revista, mas em uma outra revista de 1863, do mês de dezembro, ele faz uma consideração ali sobre os períodos que o espiritismo iria passar. Ele chama o primeiro período de curiosidade, o período da curiosidade, que é quando tem os fenômenos que vão chamar a atenção do mundo. O segundo ele vai chamar de período filosófico, que é o aparecimento do Livro dos Espíritos, onde a doutrina está embasada. Aí ele vai ter o terceiro período, que ele falava que é aquele que eles estavam atravessando naquela época que ele escreve isso, que ele chama de período de luta. E realmente, para ele, quando a gente começa a ver a história da organização da doutrina, foi um período de grande luta para Kardec. Que senão a gente se ilude achando que tudo foi muito docinho, muito facinho, mas a gente vai ver que foi muito trabalho, foi muita dificuldade, principalmente nas relações pessoais de todos que participaram da doutrina. Aí ele vai falar que vai ter um quarto período, que seria o período religioso, né? E hoje a gente percebe-se que é isso que a gente atravessa, porque no Brasil a gente acabou tornando o espiritismo uma religião. Para muita gente é uma religião, embora não tenha sido feito assim, mas quando chega no Brasil, por causa da grande religiosidade que se tinha na época, e as pessoas que vão fazer o movimento aqui são pessoas extremamente católicas, principalmente, né, que vão levar essa religião misturando com doutrina espírita para dentro do movimento espírita. E depois ele diz que teria um período intermediário e, finalmente, o sexto e último período seria o da regeneração social. Então você veja que ele já fez uma análise, naquela época, do que aconteceria com a doutrina espírita no decorrer do tempo. E como a gente vai pensar no que é ser espírita, ele coloca no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3º, que ele chama do método, né, que é um capítulo que é muito estudado. No item 28, ele vai separar os tipos de espírito. É muito interessante. Ele fala, primeiro tem os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. E ele vai depois escrever o que cada um desses representa para a doutrina espírita. Aí ele fala que, segundo, tem os espíritas que veem no espiritismo mais do que fatos e lhe compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas não a praticam. Aí ele vai falar um terceiro tipo, que são aqueles que não se contentam com admirar a doutrina, que a praticam e aceitam todas as suas consequências. E, finalmente, um quarto tipo de espírita, que é os exaltados, os espíritas exaltados. Ele fala que a espécie humana seria perfeita se não tivesse os excessos para ambos os lados, né? E ele fala que em tudo o exagero é prejudicial. Em espiritismo ele fala que infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. São aqueles tipos de espírita que qualquer coisa que ele lê dos espíritos ele já acredita, sem qualquer tipo de análise, de crítica, sem utilizar o que Kardec criou, que é o método do controle universal do ensino dos espíritos. Então ele classifica os espíritos nesses 4 tipos. É muito interessante a gente ler, né, o que tem na doutrina, até a respeito de nós mesmos. Você vê que o codificador se preocupou em não só analisar, mas deixar para nós uma base para a gente poder se movimentar dentro da doutrina espírita como espíritas e saber como que a gente se encaixa nela segundo a visão que ele tinha.
Então, quando nós perguntamos, se você perguntar para qualquer pessoa o que é ser espírita, a primeira coisa que ele vai lembrar vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, do Os Bons Espíritas, que é o capítulo dos Sede Perfeitos, que é onde está aquela famosa frase que todo espírita conhece de cor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Muita gente pega essa frase isolada e acha que para você ser um bom espírita, né, basta você fazer a caridade material, basta você começar a parecer bonzinho, basta você ter algumas melhoras. Mas a gente não pode esquecer na análise da frase que ele fala do verdadeiro espírita. Então ele está falando para alguém que já é espírita. Então você tem que conhecer os fundamentos da doutrina espírita para que você seja espírita, como ele disse na outra frase. Agora, para ser um bom espírita, depois de conhecer os fundamentos, é a sua transformação moral, o esforço que você faz para ela. E isso a gente vai ver no Céu e Inferno, quando ele vai falar sobre o passamento, como é que acontece o desencarne, que é o grande medo de todo espírita, né? Que quanto mais desmaterializado você for, quanto menos imperfeições você tiver, mais fácil é a chegada no plano espiritual, menos dolorosa é a passagem e tudo mais. Então, quando a gente vai ver o que seria ser um bom espírita, a gente precisa entender que antes você precisa ser espírita. E tem algumas coisas interessantes sobre esse assunto para a gente estudar na doutrina, tem muita coisa mesmo, que Kardec vai fazer uma consideração no livro Viagens Espíritas de 1862. Lá ele vai fazer muitos discursos, porque ele está viajando pela França, e em cada cidade que ele vai, nas comunidades espíritas, ele faz um discurso, ele é recebido com festa e tudo mais na maioria. E nesses discursos, tem um que ele faz, em que, veja só que curioso, Rick, ele orienta a não fazer o Pai Nosso nas reuniões públicas, como oração de abertura. Nada contra o Pai Nosso. Você poderia fazer individualmente, você poderia fazer a hora que você quisesse, mas ele fala que quando estiver em público, para que não afastasse as pessoas não religiosas, não católicas, não protestantes, você teria muçulmanos, você teria judeus, você teria várias pessoas participando das reuniões espíritas. Então ele fala que para não criar qualquer tipo de afastamento dessas pessoas, ele orientava a não fazer qualquer tipo de oração ou qualquer outro tipo de movimento que estivesse ligado às religiões ocidentais tradicionais, né? Então você vê que ele não está falando da oração em si, mas simplesmente de não dar um caráter de uma religião única para o espiritismo que afastasse os demais. Porque ele fala que todas as religiões podem ser espíritas. Então você pode manter a tua religião e ser espírita. Você não precisa deixar de frequentar a tua religião e você ainda pode ser considerado espírita, desde que você simpatize com os fundamentos da doutrina espírita, né? E esses fundamentos vão estar na doutrina de uma forma que só realmente estudando-a você vai conseguir entender e ver se você aceita ou não esses fundamentos. Então você vê que na literatura espírita, Kardec deixou muito material para que a gente pudesse fazer uma análise, fazer uma ponderação sobre o que seria, né? Quando que eu me considero espírita? Quando que você pode ser considerado um bom espírita também? E estudando a gente vai chegar nesses pontos. Tem até uma revista espírita interessante em que ele vai falar sobre a porcentagem de espíritas. Ele faz uma análise interessante, que ele vai fazer uma análise da porcentagem de espíritas que existia de cada tipo desses que ele fala, né, na época dele. E ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que... O verdadeiro não, o espírita que realmente vai colaborar com a doutrina é aquele que, entendendo os seus conceitos básicos, entendendo, aceitando, né, vão além do fenômeno e vão fazer a prática do esforço da transformação moral, porque realmente aquilo para eles é uma verdade já concreta, e vão fazer esse exercício da transformação moral também. E falando sobre isso, a gente hoje tem que fazer uma análise do nosso movimento, né? Nos encaixarmos nele. O movimento espírita ele é muito heterogêneo, se você for analisar. É um país continental, o país que abraçou a doutrina espírita, que é o Brasil. Então, são
alguns milhões de pessoas, né, que simpatizam ou que frequentam ou que vão estudar a doutrina espírita e entender qual é o movimento espírita onde a gente também está inserido, porque senão algumas pessoas poderão ir em casas espíritas ou que têm nomes de espíritas e nem sequer encontrar a doutrina espírita, né, porque não há uma obrigatoriedade desse nome ser colocado só para associações ou entidades que estudam só os livros de Kardec. Você vê que o nosso movimento, ele por ser heterogêneo, uma sociedade muito rica culturalmente, com diversas religiões, e você vai ter influências enormes nesse movimento. Então, o que seria aconselhado para quem é espírita ou deseja se tornar espírita seria primeiro conhecer os fundamentos da doutrina. E os fundamentos estão nas obras que Allan Kardec vai fazer lá no século XIX, na França. Porque hoje você tem, como eu disse, um movimento que se tornou muito religioso, né? Muitas pessoas veem o espiritismo como religião, o que ele não era, e Kardec vai dizer isso na Revista Espírita, ou mesmo nas Viagens Espíritas, que o espiritismo não era uma religião, embora tivesse o efeito de uma religião. Lá na Revista Espírita de maio de 59, né, ele vai responder ao abade François Chenel, que faz um artigo no jornal O Universo, falando sobre o espiritismo ser uma seita, e ele vai dizer o porquê que não era uma seita e porquê que não era uma religião. E então, mas no Brasil se tornou, tanto que até no censo você diz religião espírita, né? Você se declara espírita, mas isso tem grande influência no começo, principalmente com os primeiros espíritas, que eram muito religiosos, e com a FEB, que vai misturar espiritismo com rustanguismo, vai colocar no movimento espírita as ideias de Rustang, que era praticamente um anti-espírita. Por que anti-espírita? Não que fosse inimigo, mas assim, os conceitos da filosofia, da doutrina elaborada por Rustang, com os espíritos que ele conversa, são diametralmente opostos aos conceitos básicos da doutrina espírita e da justiça divina segundo o espiritismo a ver. Porque o que mais vai nos auxiliar em conhecer a doutrina espírita é entendermos o sistema de justiça divina. Porque se a gente não quer sofrer, se a gente quer melhorar, a gente tem que entender como é que funcionam as leis de Deus, para que a gente se encaixe nela, porque não somos nós que criamos as leis divinas, elas já estão criadas, e entender isso. Rustang faz uma proposta totalmente diferente de como entender essas leis do que era de Kardec. Mas quando a FEB começa, ela começa como um projeto de divulgar Rustang para o país, né? Tanto que isso vai estar no estatuto dela desde 1914, eu não lembro a data correta, e só vai ser retirado em 2019, já no século XXI, que a FEB deixaria de divulgar Rustang junto com Kardec. E o movimento espírita nem sequer tem conhecimento disso, que durante mais de um século nós fomos direcionados para estudar um autor, junto com Kardec, que fundou uma nova religião, né? Porque você pega os 4 evangelhos de Rustang, são um livro realmente religioso. E os próprios presidentes antigos da FEB, o Quintão, tem declarações que eles falavam que Kardec fez muito pouco, que Rustang fez muito mais e que ele merecia ser estudado no lugar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso tudo foi moldando a cara do movimento espírita. E hoje você tem espíritas que nem às vezes percebem que não estão estudando as obras de Kardec. Tem uma influência muito grande de outras obras que foram dando um caráter para a doutrina, que é muito diferente do que o codificador propôs lá no século XIX em Paris. Mas hoje tem um movimento muito grande, viu, Rick? No país, já você percebe pela internet, de pessoas resgatando o caráter filosófico, doutrinário, né, com efeitos morais, que seria a doutrina, e revivendo esse estudo das obras de Allan Kardec. Até porque nós também hoje nos influenciamos muito pelos romances que os grandes médiuns escreveram, e trocamos muitos estudos da doutrina espírita por romances, que são livros que vão te agradar, vão te trazer algum conhecimento, e Kardec sempre estimulava a gente a ler sobre tudo, não só ler os livros que ele fez,
tanto que você vai ter o catálogo racional, né, quando ele faz para se elaborar uma biblioteca dos espíritas, mas são livros que os espíritos estão dando a sua opinião individual, e Kardec sempre orientou a análise de toda a comunicação mediúnica. Os espíritos sempre orientaram isso no Livro dos Médiuns. Qualquer comunicação mediúnica deve ser analisada e só aceita como base doutrinária depois de passar pelo controle universal do ensino dos espíritos. Kardec fala que ele vai ter mais de 1000 centros de estudo e comunicação que vão contribuir com ele, com cartas na época, com informações, com psicografias, com psicofonias, que ele vai analisar. Kardec, muita coisa ele não aceitou na doutrina. Se não passasse pelo controle universal do ensino dos espíritos, tivesse o bom senso, tivesse a lógica, a análise lógica, racional, de todas aquelas comunicações, e elas não se contradissessem em algum item, ele era aceito. Agora, quando há o contraditório, aquilo tem que ser deixado de lado por enquanto. Ele nunca cancelou tudo. Ele falava, isso aqui ainda precisa de mais análise, isso aqui ainda precisa ser visto. E na Revista Espírita a gente vê isso. Muita coisa ele foi deixando para que depois, caso viessem novas informações, aquilo fosse revisto. E no movimento espírita a gente, durante muitos anos, nunca mais fez isso. A gente foi aceitando qualquer comunicação, qualquer obra, qualquer coisa, porque nós criamos também algumas autoridades na doutrina e passamos a segui-las cegamente, sem que a gente fizesse esse devido cuidado de estudo, análise das obras. Então, o espírita mesmo, hoje, a gente vai ter esse material para saber quem é o espírita, como deveria ser esse espírita, quem Kardec consideraria um espírita ou não, e naqueles 4 tipos ver onde a gente se encaixa, né? Aquele que só acredita no fenômeno, aquele que acredita no fenômeno e conhece as bases morais, mas não pratica, aquele que conhece e pratica, e aqueles exaltados que aceitam qualquer coisa que venha do plano espiritual sem qualquer análise criteriosa. São esses 4 tipos. Aí a gente já pode se encaixar, cada um faz sua análise e vê aonde que está se encaixando. Muito bem. Robson, depois dessa introdução, dessa análise maravilhosa, vamos fazer o seguinte, para a gente dar sequência na mesa, tudo aqui, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados.
Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre a partir das 19 horas à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com o nosso querido Robson Luiz Pavan a respeito do tema O que é ser espírita. Vamos agora para o sorteio e... Seria legal se eu dar um alô. Vamos para o sorteio e nos dois livros aqui de hoje. Então vamos lá. O primeiro, A Terapia do Tempo, de Antônio Demarque, narrado pelo espírito Augusto César. Quantos, Anderson? Que falou bom dia aqui no chat, foram 13, Rick. Robson, é sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Fala o número de 1 a 13. De 1 a 13, 8. 8! Olha lá, Darley e Virgílio. Dona Darley Virgílio ganhou, então, o livro... Não, Opa. é isso. Ganhou, né? Isso, tá certo. É ele mesmo. É ela, é uma senhora. Eu tive a falei oportunidade de conhecê-la no mercado. Dona Darley Virgílio. Darley. O segundo, O Atravessar da Tormenta, de Simara Lugon. Mais um número, Robson. Número 7. 7. Cris Costa. Cris Costa. Tá aqui no programa. Olha aí. Ganhou o livro Atravessar da Tormenta. Maravilha. Anderson, vou passar para você já a bola para a gente começar a rodar aqui a mesa. Ok, Rick, vamos lá. Robson, bem no comecinho você citou uma coisa muito interessante que devemos realmente seguir à risca. À risca mesmo, quando é à risca é bem fiel. Mas, infelizmente, se você começar a andar nos centros espíritas aí, você vai ver que não está muito coerente o que Kardec nos instrui. Eu falo sobre posições dentro do centro, hierarquia. Quando é fundado um centro, você precisa ter a parte administrativa para cuidar da burocracia. Mas fora isso, dentro das casas espíritas, não deve ter o maior e o menor. Eu digo assim, porque tem lugares que às vezes uma pessoa chega, está ali há um ano estudando e tem uma ideia interessante. Daí, um mais experiente, por não ter a mesma ideia e se acha superior, não deixa ser aplicada. Também temos casos de médiums, né, que às vezes por ou estar mistificado ou por se achar estrela do grupo, quando você traz uma ideia, a casa acha que ele é maior. Então, ele tem uma posição maior perante a visão daquela casa. E o que esse médium fala é a lei dentro do coisa. Isso denota uma contrariedade ao que o Kardec nos ensina, que é não ter hierarquias dentro da casa espírita, e sim ter abertura para todos falarem e dar opinião dentro de um crivo de razão, né? Ter todos o mesmo poder de opinião. Concorda, Robson? Como que nem eu falei, o movimento espírita ele é heterogêneo. Né? Muitas influências acabaram atingindo a construção do movimento espírita. Vamos lá, primeiro, a figura do médium. Você vê que Kardec dificilmente ia nomear os médiums que trabalhavam com ele. Ele vai fazer isso algumas vezes na revista espírita e tal, mas de uma forma geral, ele não vai nomear. Até porque se nós formos estudar o livro dos médiuns, né? Inclusive eu aconselho isso para os grupos de desenvolvimento mediúnico, não adotem apostilas não, né? Apostilas da FEB e tal. Estudem o livro dos médiuns. Estudem o livro, que ele já foi feito como um manual para os médiuns. Tanto que ele chamava Manual dos Médiuns e dos Evocadores. Kardec fez algo ali prático. Tudo que tem no livro dos médiuns é prática, é para se colocar em prática, é para se estudar, ele prepara a gente para a vida mediúnica. Mas vamos lá. O médium, Kardec pergunta para os espíritos qual seria o melhor médium. E os espíritos respondem, o melhor médium é aquele que for menos enganado. Então o médium nunca, por ser médium, ele vai poder ser guia de nada. Né? Ele é simplesmente um
uma pessoa que vai trazer aquela comunicação, vai ser o meio de que a comunicação chegue para nós. Mas o fato de ser médium não dá para ele qualquer autoridade na casa espírita, nem sequer na vida, para que ele possa ter, assim, alguma influência. Não é a mediunidade em si, mas é o conhecer a doutrina, é o fazer esse autoconhecimento, é fazer esse entendimento real, e a transformação moral é que faz que a gente possa falar alguma coisa sobre doutrina, sobre a vida, sobre na casa espírita. Então, para começar, médiums, a gente não segue pessoas, a gente não tem heróis, a gente não tem santos, a gente não tem esse tipo de figura na doutrina espírita. Agora, na casa espírita, sim, a gente vê que tem médiums que vão ser colocados num pedestal, e isso não é bom nem para o médium e nem para qualquer pessoa que possa participar desse tipo de movimento. Agora, a gente tem na casa espírita uma constituição social, civil, que deve ser respeitada, que é a diretoria. A diretoria, ela deve ser ali soberana nas decisões que ela toma, até porque é um colegiado, as pessoas vão colaborar, vão participar, vão discutir antes das decisões. Nunca deve ser uma decisão única, né, de uma pessoa só, porque a gente está sempre sujeito ao ego, à vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, mas a gente vai acabar tendo... Antigamente os centros tinham donos, né? Antigamente tinham donos, hoje isso já foi acabando, só em lugares bem menores é que vai ter, e até ficava de herança para filho e tal. Isso foi, com o tempo, foi terminando. Então, mas a gente vai ter que se entender ainda, como eu estava falando, o Espiritismo, Kardec falou que vai ter fases, né? Eu vejo que hoje está terminando, ou melhor, está começando o fim dessa era religiosa, porque nós tivemos aí grandes médiums que eram muito religiosos e acabaram influenciando o movimento espírita com as crenças deles, e durante muito tempo foram o canal pelo qual chegava qualquer definição do que era dúvidas sobre o espiritismo, né? A gente acabou trocando Kardec terceirizou, porque a gente realmente tem dificuldade de estudar. O Marco Milani, diretor de doutrina da USE, São Paulo, fez um artigo muito bom, ele tem um blog que é o Educador Espírita, aconselho todo mundo a ir ler lá de vez em quando. O Marco Milani é diretor de doutrina da USE. E ele falou sobre a dificuldade que nós temos de ir a fundo no estudo de Kardec, até por causa das dificuldades mesmo culturais ou cognitivas, ou mesmo de educação que muitas pessoas possam encontrar. Mas ele fala que com isso a gente acabou trocando por romances que são fáceis, são histórias que o espírito cria para passar algum conceito, ou para passar alguma crença, às vezes que esse próprio espírito tem, que a gente hoje pega e até tem grupos de estudo de romance, né? Você vê que coisa esquisita que ficou. A gente tem pouquíssimos grupos de estudo de doutrina espírita e tem muitos grupos de estudo de romances que são livros, às vezes, que vão ter uma opinião única de um espírito, ou vão ser ficcionais, ou vão ser... que mesmo que tenham conceitos assim muito bons para a gente levar para a vida da gente, mas que não são todos como grande verdade no total da história. Porque uma história, né? E a gente sabe da influência do médium que tem quando o espírito psicografa, a gente sabe da influência da cultura, do local, do tempo, de tudo como está acontecendo aquela comunicação, e acontece isso aí. Agora, na minha opinião, as pessoas que poderiam mais realmente influenciar na casa espírita seriam aquelas que estudaram bastante e têm um entendimento da doutrina, não só o estudo pelo estudo, mas que conseguiram fazer daquilo uma ferramenta, uma sua transformação moral. Porque aí a pessoa ela vai ter humildade, ela vai ter a empatia com as pessoas, ela vai ter todo um desenvolvimento moral que ela vai poder auxiliar ao seu redor, que a ideia de Kardec era essa, né? Você vê quando ele fala sobre a doutrina, era fazer a transformação social, que ocorreria uma transformação social no mundo, que ele fala que é a última fase do espiritismo, aquela sexta, da regeneração social, moral. Então, da humanidade. Então, você vê que a gente tem uma responsabilidade aí no nosso trabalho, ele não atinge só a gente. E na casa espírita deveria ser o mesmo. O estímulo para que todos fizéssemos a transformação moral e aí pudéssemos colaborar ao redor. Agora, quando uma ideia vai ser implantada na casa e tem pessoas que são contra, aí a gente às vezes tem que respeitar o fato da administração não querer, ou da maioria da casa não querer, até porque a gente não tem uma hierarquia espírita
com órgãos que dizem o que é certo, o que é errado, né? Você vê as federativas, elas não vão interferir na casa espírita. A gente tem uma organização ao contrário. São as casas espíritas que devem influenciar as federativas. E só que com isso a gente também tem uma liberdade tal que o entendimento da doutrina ele acaba sendo amplo ao extremo. E você tem gente que pensa muito diferente numa mesma casa espírita, vão ter choques de ideias. Agora, isso deve ser resolvido conversando, dialogando, fazendo reuniões e todos se ouvindo, que é a base da nossa doutrina, né? Mas tem pessoas, às vezes, que fazem decisões monocráticas e acabou. Aí, cada casa vai se organizar de um certo jeito. Edson? Robson, eu estou andando pela cidade, entro num café, eu te encontro, eu não sou espírita, né? E aí eu pergunto para você, pô, Robson, você é espírita, né? E eu estou pensando em me tornar espírita, ser espírita. E eu pergunto para você, o que você acha? Eu vou falar, olha, eu acho ótimo, para mim foi muito bom. É a doutrina que me deu uma fé realmente firme, porque Kardec vai dizer que a fé, né, realmente sólida é aquela que pode encarar a razão. Então, eu só sou espírita porque o espiritismo falou a minha razão. Então eu vou falar para você, olha, para mim foi muito bom, fez muito bem. Se você quiser conhecer, comece pelo livro O que é o Espiritismo, que é o que Kardec aconselhava. Vou ver se você quer um exemplar, te passo um PDF, digo para você que foi bom, e que você nem sequer precisa abandonar a sua religião para isso. Basta que você comece a conhecer, ver se aquilo realmente vai atender às tuas necessidades morais, emocionais e tudo mais. E eu estimularia você a começar a conhecer a doutrina. Perfeito. O Sérgio Luiz Destro, ele diz assim: bom dia. Deixa eu só pôr aqui na tela. Bom dia. Acho muito difícil ser católico e ao mesmo tempo ser espírita. Pois aquilo que é falado dentro do catolicismo é completamente diferente. Opa, espera aqui, subiu. É completamente diferente do que é falado dentro da casa espírita. Eu acho que são conceitos completamente diferentes e não dá para estar em dois barcos diferentes. Olá, Sérgio. Sérgio, na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec dá o título de um artigo que é assim: o Espiritismo é uma religião? Ele me pergunta. E aí ele vai desenvolver o artigo dizendo: ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Depois ele vai dizer embaixo: por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Então ele diz que não é uma religião porque não tem culto, não tem dogma, não tem uma hierarquia sacerdotal, não tem rituais, né? Ou não deveria ter. Depois eu posso até falar sobre isso, que a gente acabou desenvolvendo na doutrina espírita. Então, se a pessoa ela tem necessidade de possuir uma religião formal, mas ela não concorda com tudo que tem lá, ela acha que a reencarnação faz sentido, que a justiça divina explicada pelo Espiritismo faz mais sentido, mas ela ainda não consegue se dissociar da religião formal, né? Porque ela ainda tem crenças sobre a salvação, ou até um bem-estar emocional que faz para ela frequentar um templo. E nós somos adeptos de uma doutrina que propaga a reencarnação. A gente sabe que a gente traz, né, tendências, influências, gostos de outras vidas, que nem sempre a gente consegue se desprender deles nessa aqui. Mas a pessoa ela pode continuar formalizando os seus atos religiosos e estudar a doutrina dos espíritos. É por isso que nós não somos uma religião. O fato da pessoa frequentar um centro espírita não faz com que ela deixe de ser católico. Para o católico formal, pode ser que ele entre em choque. Pode ser que o sacerdote não goste de saber que aquela pessoa está frequentando dois lugares. Agora, para ele, como indivíduo, ele pode ter ainda a satisfação de se sentir parte de uma religião formal, mas estudar os princípios da doutrina, conhecê-los, e no futuro ele decide se ele quer ficar só em uma ou não. Então isso é um sentimento individual. Por isso que Kardec dizia, você pode conhecer a doutrina, você pode se desenvolver no estudo, no conhecimento da doutrina e aplicá-la, inclusive, na sua transformação moral,
sem a necessidade de uma conversão ou sequer de você abandonar a sua base religiosa. Pergunta da nossa Darley Virgílio. Por que outras religiões não aceitam as pessoas não aceitam as pessoas que vão ao centro espírita? Isso são dogmas dessas religiões, né? Elas têm dogmas de conversão, dogmas de batismo, tal, que elas têm as necessidades e as imposições dela para que a pessoa seja aceita como um membro efetivo daquela comunidade religiosa, coisa que o espiritismo não tem, né? Ou não deveria ter. Santos, dogmas, rituais, a gente não tem isso na doutrina espírita, mas a gente vai encontrar isso nas casas espíritas. Tem casas espíritas que criaram verdadeiros rituais, por exemplo, sobre a palestra, que você tem uma prece inicial, tem a palestra, tem uma prece final, tem o passe e tal, e se você mudar qualquer coisa dessas, muita gente vai entrar em conflito, porque virou um verdadeiro ritual, a forma como as coisas se desenvolvem na casa espírita. Mas, assim, as religiões em si, elas têm todo o direito de ter as crenças dela, as imposições dela para a pessoa poder ser frequentador ou ser aceito na comunidade religiosa. Aí é com elas. Nós não somos religião, né? Ou não deveríamos ter sido. Esse foi uma coisa que aconteceu no Brasil, mas ela não atende ao que é a proposta da doutrina espírita. Ok. Robson, a gente usa muito no movimento espírita, em geral, o termo igrejismo. Gostaria que você explicasse para nós o que é o igrejismo dentro de uma casa espírita. O igrejismo é exatamente isso, é a gente transformar um movimento que era filosófico, doutrinário filosófico, com efeitos morais, em uma religião. Né? Uma vez eu estava num estudo, a pessoa estava chegando na casa espírita, fez um curso de iniciação, a gente estava num curso de iniciação, e aí ela pergunta, Robson, aqui vocês têm santos? Eu falei assim, não, aqui não, ou melhor, deixa eu ver, bom, tem São Bezerra, tem São Chico Xavier. Então, de uma certa forma, a gente acabou realmente criando pessoas que são, assim, para nós perfeitas, quando nenhum é perfeito, ninguém é perfeito, né? Mas dentro do brasileiro, que é muito religioso, ele trouxe esses conceitos para dentro da casa espírita. E eu não estou falando que não são pessoas que foram maravilhosas, mas para algumas pessoas, essas pessoas, você faz até oração pedindo ajuda para essas pessoas, como se fosse santificado mesmo. E fora isso, os rituais que a gente foi criando, que se você mudar uma vírgula de como aquilo acontece na casa espírita, parece que você cometeu um ato terrível, né? Que é a mudança simples de como ocorre um estudo, uma palestra, virou uma cerimônia em muitas casas. Isso que é chamado de igrejismo. Nós tornarmos o centro espírita como se fosse uma igreja, um prédio sagrado onde a gente vai fazer um ritual religioso. Qual que é a consequência disso, Rick? A consequência é que você, numa religião, acha que por você estar lá em atos externos, isso é o suficiente para depois te dar um prêmio no plano espiritual. Então, pessoas vão na casa espírita, vão lá dar passe, vão lá trabalhar, ou mesmo vão frequentar, e acham que o fato de ir numa casa espírita fez com que ele pagasse naquela semana a sua parcela religiosa que ele tem que fazer com Deus para depois ele ser beneficiado. Isso parece que não tem consequências, mas tem consequências grandes que são contrárias ao que propõe a doutrina, que é uma transformação individual. A doutrina vai deixar claro, lá quando você estuda das penas e gozos futuros, no céu e inferno, que você sofrer mais ou ser mais feliz vai estar estritamente ligado a quanto menos imperfeições você tem ou mais imperfeições você manteve depois que você desencarna. Então não é o ato em si, não é fazer qualquer coisa externa, não é simplesmente frequentar uma casa espírita que vai te dar um galardão no céu ou que vai deixar de fazer isso, vai te dar um sofrimento no inferno. Mas, como eu disse, a gente transformou o movimento religioso o movimento espírita em algo religioso, né? E muitas pessoas nem sequer percebem isso. E você vai ter aí, durante muitos anos, a gente trabalhando na doutrina com um medo, como faziam as religiões antigas. Você vai para um umbral. Se você não for bonzinho, se você não for legal, você vai para um umbral. E o medo... Trocou o inferno pelo umbral. O inferno espírita chama umbral. Esses romances trouxeram isso
a má compreensão do que estava escrito ali, do que eram aqueles livros, fez com que as pessoas materializassem o plano espiritual. Tanto que você vai ter lá, né, uma materialização do plano espiritual medonha, enorme. Aí você pergunta, para que eu vou me desmaterializar se o plano espiritual vai continuar sendo material? E o medo de todo mundo é ir para o umbral. Você fala para o espírito, eu tenho certeza que eu vou passar alguns minutos, pelo menos, no umbral. Eu tenho certeza que pelo menos algum tempo eu vou passar. Não, você não vai passar no umbral. Até porque não existe região determinada de sofrimento. Isso está no livro O Céu e o Inferno. Né? Você vê, ele vai falar... Se a gente achar lá a questão acho que é 1011 e 1012... onde ele vai perguntar se existem regiões circunscritas para sofrimento. Os espíritos dizem não. O espírito sofre moralmente. Ele leva o sofrimento onde ele for. Não existem regiões no plano espiritual determinadas para sofrer. Quer ver? Você tem aqui, ó. É a 1011. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seu merecimento? Resposta dos espíritos. Penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição de cada espírito, dependendo de si mesmo e não de lugares circunscritos, né? Isso aqui eu acho que é a resposta da IA. Não é a resposta do Livro dos Espíritos, mas acha para mim, por favor, a resposta do Livro dos Espíritos, não da IA. 1011. E aí eles vão dizer que não existe lugar circunscrito. Só que criou-se na mentalidade do espírito um umbral, que é um lugar cheio de trevas e tudo. E aí você vai estudar também na doutrina espírita, quando ele vai falar sobre trevas, né? O São Luís vai dizer, o espírito Claire, lá no Céu e Inferno, ela fala, meu marido está nas trevas. E Kardec fica curioso e pergunta para São Luís o que seriam essas trevas. E São Luís vai explicar para ele que trevas são a noite da alma e não um local, porque ele fala que é como se o espírito perdesse a razão e não visse solução para o seu sofrimento. Então você vê que isso tudo é do íntimo do espírito, o sofrimento, não é externo. Muito bem. Conseguiu localizar, Robson? Consegui. Ele fala assim: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e gozos do espírito segundo seus méritos? Aí os espíritos respondem. Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Muito bem. Edson. Eu estou vendo, justamente lendo junto com o Robson, né? Essa questão aí do céu, inferno, umbral e tudo mais, né? E realmente isso força a gente, né, a buscar aquilo que o Robson falou várias vezes, que é a reforma íntima, né? Que não adianta também eu frequentar 3, 4 cursos lá no Centro Espírita. Eu sei, como diria um professor meu de processo penal, ele sabia o Código de Processo Penal inteiro, decor. E o que adianta se eu não aplico, né? Então, a aplicação, na verdade, da doutrina espírita, do que eu aprendo na minha reforma íntima e no meu dia a dia, que eu acho que é que vai realmente deixar a gente num patamar aí evolutivo melhor e cada vez melhor, as encarnações cada vez melhores, né? Eu acho que é por aí. O Edson, só tem um grande problema nesse conceito, que é assim, o que eu faço da minha reforma íntima é o que importa. O que acontece? Nós levamos para a casa espírita o conceito de caridade muito incompleto. Porque quando o Kardec pergunta para os espíritos, você vê que ele é muito inteligente. Ele pergunta assim, o que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Ele pergunta isso para os espíritos. Veja que ele não pergunta qual é o sentido da palavra caridade. Ele pergunta qual é o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Muito inteligente a pergunta dele. Aí os espíritos respondem que é a benevolência para com todos,
indulgência, né? E o perdão das faltas alheias. Então você vê que a caridade, ela é completa. É o pensar, o sentir e o fazer. Você tem que ter um pensamento realmente caridoso, um sentir realmente caridoso e um fazer realmente caridoso, que é o perdão, que você já tá pondo em prática. Porque para você perdoar alguém, você já tem que ter pensado no bem e sentido o bem antes, né? Então, o perigo é, quando você fala assim, é só fazer minha reforma íntima e ser bom. A pessoa pensa que é ser bonzinho, eu vou lá distribuir cesta básica, eu vou lá ajudar alguém, mas a vaidade acabou, o orgulho diminuiu, né? Porque isso aí você só vai ver nos momentos em que ela é colocada à prova. Enquanto tudo está indo bem, é fácil todo mundo ser bonzinho. E a gente não pode confundir que o que importa é ser bom. Por quê? Porque a gente vai cair numa simplificação de que eu tendo a aparência de bonzinho para as pessoas, e a gente ilude até nós mesmos, nós vamos estar melhores. Quando Kardec diz, os espíritos dizem para Kardec que a nossa evolução ela vai ser intelectual e moral. E a intelectual precede a moral. Então, se ela precede, a gente tem que estudar a doutrina, a gente tem que conhecer as bases, os fundamentos da doutrina, porque é uma revelação que os espíritos superiores trouxeram para a gente. É um conjunto, não é isso? Sim, sim. É isso que eu quis dizer, que é um conjunto. Não é como diz a frase de São Francisco, que está na camiseta do Cefec, né? Aplique o evangelho, né? Se for preciso, use palavras. Né? Sim, mas eu falei isso, sabe por quê, Edson? Porque é o conjunto, né? Eu já ouvi de muitas pessoas no centro espírita tentando desmerecer o estudo, que dizem que não é preciso estudar, basta fazer a caridade. E não é isso. Você vai fazer a caridade física, porque ela é uma parte muito pequena daquele conceito de caridade de Jesus, ela é a beneficência, ela não é nem a benevolência, que é a primeira parte da caridade. Então você corre um risco de se iludir achando que você não precisa estudar. Muitas pessoas desmerecem, né, o estudo, dizendo que o que importa é a transformação moral. E para eles, transformação moral é fazer caridade física. E a caridade física é um dever. A gente deve diminuir a dor do mundo, deve diminuir a fome do mundo, mas se a gente não fizer essa transformação moral real, que ela é íntima, que é a diminuição das imperfeições, a gente desencarna do mesmo jeito. Você pode distribuir 1 milhão de cesta básica, 1 milhão, se você continuar vaidoso, continuar orgulhoso, continuar egoísta, né? Não vai ter adiantado de nada, e a gente vê muitos espíritos no céu e inferno que se propõem a fazer provas, não passam, e depois voltam para fazer a mesma prova. Até porque quando a gente vê o conceito de prova bem passada no céu e inferno, não é o ato. Tem alguns espíritos lá que programam, eu quero desencarnar de tal jeito, que é para que eu me sinta pago, mas ele tem que desencarnar daquele jeito e ainda não reclamar, e ainda não se sentir vaidoso. E tem espíritos que passam por tudo aquilo que eles programaram e não conseguem, mesmo passando fisicamente, não conseguem porque não fizeram uma modificação da forma pela qual passaram pela vida e pelo desencarne. Por isso que nós vamos reencarnar muitas vezes ainda, né? Não, pelo amor de Deus. Não quero. Obrigado. Reencarna você, eu dou todo o apoio, você reencarna muitas vezes, porque a ideia da doutrina é exatamente oposta. Esse aqui é uma das provas de expiações. Se passou em todas as provas, você não precisa mais ficar aqui. A ideia essa, tá lá no céu. Não se iluda não, viu? Não se iluda. Não quero me iludir, nem quero de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas pode vir tranquilo, eu dou todo o apoio. O papo tá gostoso, a gente tá indo já para o final do programa, mas, Robson, tá surgindo perguntas, né? Eu vou sintetizar duas aqui, vou tentar encaixar numa só, tá? O Dirceu Meiado diz assim: o que você me fala sobre as colônias espirituais? E aí vem o nosso querido Maurício Bertolino, que hoje está no chat, ele diz assim, e os ensinamentos que estão nas obras de André Luiz, como devemos interpretar? Que André Luiz começou exatamente com uma colônia, né, o nosso lar e tal, né? E aí, o que você pode sintetizar isso dentro dos postulados da doutrina? Olha, isso aí dá uma polêmica enorme no movimento espírita hoje. Graças a Deus tem essa polêmica hoje, porque sinal que tem gente que pensa diferente, né? Porque durante muito tempo isso aí foi consolidado, você não podia nem sequer raciocinar sobre isso. Mas o que a gente pode falar? Kardec elabora um método
uma ciência espiritual. Ele elabora um método. Kardec recebia comunicações do mundo, né? E ele analisava todas essas comunicações para, primeiro, ver se elas conflitavam, ver se elas já estavam em conflito com o que já tinha como base aceita do que eram fundamentos da doutrina espírita, usava o bom senso, a lógica, analisava. Como eu disse, se aquilo lá não passasse pelo controle universal, não quer dizer que estava totalmente descartado. Tinha coisas que ele descartava logo de cara porque eram absurdas perto do que já tinha sido estudado. Mas ele deixa até coisas para depois ver, só que ainda tem que esperar, ver se vai ter mais coisa a respeito. Então, esses livros, né, desses autores, vieram até nós trazidos por uma consideração que tinham-se aos médiuns. Eram médiuns fantásticos, pessoas caridosas e tudo, mas nunca foi feita uma análise desses romances, desses livros, baseados na doutrina espírita. Você vai encontrar nesses livros coisas extremamente conflitantes com a doutrina espírita, que vão contra mesmo fundamentos da doutrina espírita. Ou tem outras coisas que estão exatamente de acordo com a doutrina espírita. O interessante é observar esses livros como opiniões de um espírito. Por quê? Aí você consegue analisar sem você santificar, sem você endeusar tanto o médium quanto o espírito. Analisa criticamente, faz uma análise, leia com calma, veja se aquilo lá realmente está de acordo com os fundamentos da doutrina espírita, mas é que durante muito tempo a gente não fez isso, né? A gente, em respeito aos médiums, muita gente, inclusive até hoje eu já ouvi gente brava comigo quando você fala que tem que analisar os livros, que é um absurdo, você se quer duvidar de alguém, fala, mas não é duvidar. O próprio Chico vai dar uma entrevista dele falando que todo médium sofre mistificação, inclusive ele sofreu várias vezes mistificação. E eu não estou falando que o André Luiz era mistificador, nada disso, mas é simplesmente, se você tem um aviso de um médium tão gabaritado quanto o Chico, né, uma pessoa tão respeitada como o Chico, é sinal que você tem que estar sempre atento para qualquer comunicação. Agora, os romances sobre colônia espiritual. Tem hoje pessoas que dizem que não existe, e tem pessoas que dizem que existe. Tem pessoas que vão usar aquela parte da doutrina espírita que vai falar sobre mundos transitórios, em que Kardec desenvolve isso na Revista Espírita, e depois isso aí passa para o Livro dos Espíritos, sobre o que seriam mundos transitórios como sendo colônias. Não, lá ele está falando planetas transitórios, não é colônias. Quanto a acreditar em colônia do jeito que o Espírito escreve, aí cabe a cada um ver se acredita que isso é possível, um mundo tão material quanto aquele, fora da matéria. Né? Você vai ter vários pontos conflitantes nas obras, nos romances com a doutrina espírita. O próprio espírito, esse autor que você está falando, ele vai dizer que o perispírito tem órgãos. Kardec diz explicitamente que o perispírito não tem órgãos, né? O perispírito não é um corpo com órgãos. Ele vai falar isso na Revista Espírita, em várias passagens. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Lá na Revista Espírita de abril de 59, no quadro da Vida Espírita, ele diz que o perispírito não tem órgãos. Aí você vai ver no romance que o espírito tem órgão. Isso tem consequências grandes e graves para o entendimento da doutrina e da justiça divina. Porque se você acreditar que o perispírito pode se machucar, você está acreditando que a gente leva, né, consequências físicas para o plano espiritual. E o perispírito é um órgão fluídico, menos denso que o ar, menos denso que qualquer outra coisa. Você acreditar que ele pode se machucar é a opinião de um espírito. Na doutrina espírita você já vai ver que não, e a gente vai ter pessoas dizendo que não, porque o perispírito você tanto muda de forma, tem espíritos que mudam de forma, que toma a forma de uma criança, depois de um adulto, ou de uma aparência que ele teve em outra vida. Se ele pode modificar o perispírito, como é que o perispírito vai estar com lesão? Então, a gente vai ter hoje na doutrina espírita, como eu disse, felizmente, opiniões muito divergentes a respeito sobre esses romances e sobre o que é doutrina espírita. Como eu disse, a FEB defendeu durante muito tempo uma doutrina que não era a de Kardec, que era a de Rustang, e isso teve consequências até mesmo na aceitação do que a gente tem, do que é ou do que não é doutrina espírita. Completando, o Divaldo também, viu, Robson? Fala especificamente sobre isso aí. Essas obras, ele diz o termo enxurrada de obras espíritas, né? Ele chama atenção. A Ivone, numa carta que ela escreve uma vez para o Thyssen,
ela pergunta, ela fala assim, não sei se eu e outros médiuns fizemos um bom serviço, colaboramos de uma forma boa para a doutrina com esses livros contando essas histórias, porque o pessoal leu histórias e levou como se fosse, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Analisam romances como se fosse o Livro dos Espíritos. Tudo ali foi controlado, foi estudado, tudo ali foi criteriosamente colocado. E não é, o espírito são espíritos... Gente, espírita tem que estudar a escala espírita. Quem não estuda escala espírita não vai ter condições de analisar qualquer comunicação espiritual. Você pega um espírito da terceira ordem, materializado, é um espírito que não tem conhecimento de nada do mundo espiritual, ele vem e escreve um livro, ele vai colocar ali a visão materialista que ele está tendo do plano espiritual conforme ele está chegando. Então você tem que saber filtrar a comunicação dos espíritos pela categoria do espírito que está escrevendo. Sim. Você tem espíritos ali que são da terceira ordem, eles são como nós. O cara acabou de desencarnar, ele fala, nossa, eu fiquei anos sofrendo no plano espiritual, não conheço nada, escrevi um livro, você fala, nossa, tudo é verdade. Não, aquilo lá é a visão dele, aí você tem que ler, filtrar, analisar e ver o que dá para você aprender com ele no plano espiritual. Só que a comunicação dele é mais uma comunicação. No céu e inferno tem um monte de comunicação de espíritos, que poderiam ter dado romances enormes. E ali Kardec vai analisar um por um e ver o que cada um fala faz sentido. Que nem quando eu disse daquela Claire, ela fala, meu marido está nas trevas. Se São Luís não vem explicar que trevas não é um lugar, é simplesmente a noite da alma, a noite da mente, né? A gente ia achar que era um lugar, sem analisar, sem o apoio dos espíritos superiores para explicar para a gente. Se a Claire escreve um romance, você já vai falar, olha lá, tem trevas no plano espiritual. Então tem que ter muito cuidado quando a gente lê obra psicografada. Ela é como se fosse uma comunicação numa reunião mediúnica. Você não aceita simplesmente porque foi um espírito que deu. Que é o que Kardec vai estar lá, já que a gente está falando do que é ser espírita. É o quarto tipo de espírita, os exaltados. Tanto que hoje são exaltados, porque só essa proposta que eu estou falando de analisar obras, eu já quase apanhei por causa disso, porque as pessoas falam, não pode, o médium jamais erraria, ele era maravilhoso. Médium maravilhoso também, né, vai passar por dificuldades. E é mais ou menos isso. Olha só, Robson, só complementando aí. Não. Rique, só complementando o Divaldo, olha que interessante, é bem que o Robson falou, né, de analisar as obras. Como não nos é lícito estabelecer um mapa... Espera aí que apareceu alguma coisa aqui. Como não nos é lícito, né, estabelecer um mapa de obras que mereçam ser estudadas em detrimento daquelas que trazem informações inautênticas em torno dos postulados espíritos, muitos dirigentes, inadvertidamente, divulgam obras que prejudicam mais a compreensão do espiritismo do que a aclaram. É muito comum dizer, mas é muito boa. Mas muito boa, porém, não é uma obra espírita. E no que diz respeito à mediunidade, a mediunidade ficou tão barateada, tão vulgarizada, que perdeu aquele critério com que Allan Kardec a estuda em O Livro dos Médiuns. É Divaldo isso, Edson? Divaldo. Olha, eu não conhecia essa fala dele. Divaldo. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando no final do programa. Só para a gente divulgar aqui, semana que vem, nós teremos a Mariana Trevisanuto aqui com a gente. Se eu não estou enganado, acho que é a Mariana. Né? Se você puder dar uma confirmada com a gente. Eu acho que é a Mariana que vai estar com a gente aqui no dia 15, né, no programa. E nós teremos também, enquanto o Edson verifica para mim, nós teremos um workshop Magnetismo, Saúde e Espiritualidade. Nós teremos o Coral Maria de Nazaré, o nosso querido Dr. Ricardo de Souza Cavalcante, médico infectologista, palestrante e pesquisador, e diretamente de Natal, Jacó Melo, palestrante, escritor e conferencista, referência na doutrina espírita há mais de 50 anos pelo estudo do magnetismo. Ele só tem 50 anos de estudo. Você pediu, pode falar, olha, dia 15 é a Mariana. Maravilha. Então é isso mesmo. Dia 22, olha só, também na mesma linha, Sandra Fiore, de Araraquara, vai falar sobre Vivendo o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, no dia 22. Maravilha. Então, nós teremos a Mariana aqui no programa e depois teremos esse workshop sobre magnetismo, saúde e espiritualidade, que vai ser
no auditório da FATEC, começa depois aqui do programa, né, das 9 vai até às 18 horas, às 6 da tarde, auditório da FATEC, lá no Jardim Pedrometo. Estamos imaginando umas 300 pessoas, porque vai ser realmente um workshop transformador, elucidativo, esclarecedor. O próprio codificador deixou muito claro nas obras que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, e devem sempre caminhar juntas. Tá certo? Robson, você está num centro espírita hoje, caçula, como eu disse carinhosamente, caçulinha aqui em Jaú, é o SEAC, que é o Centro Espírita Allan Kardec, e o Caminhos da Luz, ele sempre dá abertura às casas espíritas para poderem se manifestar das suas atividades, cursos, palestras. Gostaria que você falasse a respeito disso para nós, do SEAC. Realmente é o caçula da região, né? Começou agora há poucos meses. Ele fica ali na Alameda Dr. Júlio Esperança, número 34, quase ali na esquina do Instituto de Educação da escola. E a nossa ideia é que a gente possa desenvolver um trabalho ali, estudando a doutrina espírita realmente, e colaborando aqui no movimento espírita da região também. Nós temos atividade da palestra de quarta-feira às 19h30, mas estamos hoje com cursos e grupos de estudo. Tem um curso de Céu e Inferno funcionando às segundas-feiras, né? Acho que é às 19h30. E nós vamos começar um grupo de estudo de revista espírita, veja, um grupo de estudo, não é curso, onde nós vamos desenvolver um estudo aprofundado da revista espírita nos seus 12 anos, então é longo, e é aberto para o pessoal que quiser participar. Vai ser aos sábados, quinzenalmente. Para que você não fique todo sábado comprometido, a gente resolveu fazer sábado sim, sábado não, um estudo duplo, e a gente fica um pouquinho mais de tempo no sábado, e você fica lá só quinzenalmente, e vamos estudar a Revista Espírita. Revista Espírita é um laboratório, né, onde Kardec vai desenvolver a doutrina. Ele coloca lá ideias, espera respostas, responde a haters. Olha, já tinha isso naquela época, Rick. Já tinha react. Kardec fazia react na Revista Espírita dos haters e tal. Então vai ser um grupo de Revista Espírita que vai começar dia 22. Entre nas nossas redes sociais, tem para fazer inscrição. E nós temos um grupo de estudo de doutrina de quinta-feira, às 19h30 também, toda quinta-feira, que a gente estuda doutrina espírita nas obras fundamentais, né? Que hoje é importante a gente fazer a diferença do que são obras fundamentais, são as obras de Kardec. E depois nós vamos ter outras obras. Quando o pessoal fala obra complementar, Rick, o Marco Milani, ele faz uma diferença, ele chama de obras secundárias. Porque se você complementar alguma coisa, você tem que trazer uma informação nova, que é aquilo lá, que vai acrescentar naquilo. Só que qualquer informação nova, ela deve ser criteriosamente analisada segundo o controle universal do ensino dos espíritos, que a gente deixou de praticar já faz mais de um século, e está na hora da gente começar de novo. Quem sabe a gente começa a estudar novamente, fazer o controle universal e acrescentar sempre mais coisas. Mas a ideia do Allan Kardec é essa, é a gente conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, entender a doutrina espírita e colocar em prática na nossa transformação moral. Venham conhecer o SEAC, o caçulinha da região, que nem disse o Rick. Maravilha. Edson? Oi, Robson, obrigado, viu, por nos atender. Agradecer você, a Cris, aí, por estarem conosco. Pena que eu não estou pessoalmente para te dar um abraço. Mas muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas informações. E acho que quem está ouvindo adquiriu bastante conhecimento, bastante incentivo para tentar seguir a doutrina espírita, quem sabe. Mas, olha, quanto à reencarnação aí, eu agradeço o convite também, viu? Pode vir, fica tranquilo, pode vir, vem mesmo. Eu não estou muito afim, não. Esses dias eu estava lá em São Manuel fazendo uma palestra, nós estávamos conversando sobre isso, né? Reencarnação e tal. Falei, quem sabe se a gente voltar daqui uns 300 anos, vai estar mais ou menos esse planeta aqui, né? Aí acho que até dá. Põe um pouco abraço. Mais, por favor. Um abraço, bom fim de semana a todos. Que Jesus abençoe todos nós. Robson, agora gostaria que você desse uma mensagem final para nós, né? E a gente sempre gosta de terminar aqui o Caminhos da Luz com uma prece, tá? Uma mensagem final e uma prece para nós. A mensagem final é: venha conhecer a doutrina espírita.
ela realmente nos fornece uma consolação, mas não é aquela consolação que as pessoas pensam. Uma vez falaram assim para mim, não, tem que estar sempre sorrindo para as pessoas que chegam no centro espírita. Sim, a gente sorri, mas o que vai mesmo consolar uma mãe que sofre, uma pessoa que sofre, uma pessoa que às vezes está desiludida, é fazer sentido para ela, é ser racional para ela a justiça divina. Entender esse Deus bom e justo, que ele não é só justo, ele é bom, como dizia o Cristo, que tanto vai pesar as nossas imperfeições, como vai pesar também o nosso esforço em mudar as qualidades que a gente já foi adquirindo, e isso vai ter reflexo na outra vida. Não, você não vai sofrer quando desencarna, a não ser que você seja muito materialista. Não faz sentido essa crença de vir para pagar. A gente não vem para pagar. Isso aqui é uma escola, a gente vem para aprender, vem para transformar, a gente vai ter sempre oportunidade. É o que propõe a doutrina espírita. Por isso que ela é uma fé racional. Tem que fazer sentido, um Deus tem que fazer sentido, não basta que simplesmente seja um Deus. E então conheça a doutrina espírita, ela tem muito a te oferecer, não só como consolo, mas também como certeza dos caminhos a tomar. E eu vou fazer a prece então, e a gente agradece imensamente ao Pai, por tudo que criou, pelas oportunidades que dá, e principalmente por esse sistema justo e bom que nos abraça e nos estimula sempre ao progresso, e agradecemos aos bons espíritos que a gente sente sempre ao nosso lado, nos apoiando. Nunca fomos abandonados aqui nesse planeta, sempre fomos auxiliados, acompanhados, e nós agradecemos e pedimos que os bons espíritos possam se aproximar de nós e que nós estejamos, se não livres dos embaraços dos espíritos que queiram nos prejudicar, mas que estejamos pelo menos acompanhados deles, para na hora das provas pelas quais tenhamos que passar, possamos nós estar bem assistidos e conseguimos superar as nossas dificuldades. Muito obrigado, amigos, e pedimos, continuem conosco, nos apoiando sempre, assim seja. E assim seja. E termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de muito estudos, trabalho e dedicação, e até o próximo programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você.
Caminhos da Luz. Apoio. Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelado e